Alleluia, alleluia, alleluia. Começa agora pela Maria Rádio, o programa da Confraria Dom Vital. Salve Maria, boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui à Maria Rádio. Está começando agora o programa da Confraria Dom Vital. Hoje mais cedo, tá? O horário das 6 horas geralmente é o terço, mas o terço vai acontecer depois do programa, tá bom? Então você que acompanha aqui com a gente o terço, a meditação aí da quaresma, fique tranquilo que logo após o programa nós teremos então. E depois teremos a Catena Áurea normalmente. Bom, antes de mais nada, queria dar boa noite aqui ao querido Gabriel, da Confraria Dom Vital. Boa noite, tudo bem, Gabriel? Boa noite, tudo bem, Amanda? É um prazer estar aqui novamente no programa da Rádio Maria. Ai, a alegria é nossa. Quem perdeu o programa passado, depois entra lá no canal da Confraria, lá no YouTube, para você assistir. Nós começamos a falar sobre castidade e sexualidade, né, Gabriel? Exatamente. E aí conversamos, foi um bate-papo bem bacana, bem, algumas partes bem tenebrosas também, mas vale a pena então você conferir. E então, Gabriel, a casa é sua hoje aí para você Ok, dar continuidade a esse tema tão importante. é verdade. É um tema muito importante e eu me lembro agora das palavras da irmã Lúcia, uma das videntes de Fátima, um dos pastorinhos de Fátima, e quando ela viu, né, teve a oportunidade de ver o inferno, Nossa Senhora mostrou o inferno aos 3 pastorinhos, e alguns anos depois a irmã Lúcia disse que a maior parte das pessoas que estão no inferno lá estão por conta de pecados relacionados ao sexto mandamento, relacionados à castidade. É importante, antes de prosseguir, dizer que não é porque esses pecados são os mais cruéis, os mais hediondos, os mais graves necessariamente, mas é porque são, digamos assim, os mais fáceis de cometer, né? Os mais fáceis de se deixar cair, né, nesse tipo de pecado, nesse tipo de vício. Então, é sempre muito importante falarmos sobre temas relacionados à castidade, à sexualidade, combatermos a pornografia, a prostituição e etc., porque é uma coisa que pode ajudar a levar muitas almas para o céu. Então, feito essa consideração inicial, vou falar um pouco, continuar, né? Dar continuidade ao que estávamos falando da outra vez. E então é sempre importante ressaltar que o ser humano tem, digamos assim, uma vontade de conhecer a Deus, certo? Um desejo de conhecer a Deus, de ter uma relação com Ele, mesmo que seja de maneira inconsciente, que ele não seja capaz de articular isso. E por que eu falo isso? Porque Deus é o único que verdadeiramente pode nos preencher plenamente, até porque Deus, sendo Ele infinito, né, Ele também é capaz de preencher esse desejo, digamos, que nós temos de algo que é infinito, né, por assim dizer. Porque, veja só, né, o próprio Narciso Irala, não sei se você conhece, mas ele escreveu um livro, o Controle Cerebral e Emocional, além de outros livros, né? Era um jesuíta que escreveu muito sobre esses aspectos de psicologia, né? Do recolhimento, a importância do recolhimento, de você conseguir conter os seus pensamentos, né? Que nós aqui, nessa sociedade contemporânea, nós temos a mente muito carregada de informações, estamos pensando o tempo todo, então ele sempre alertava para a importância de dar um passo atrás, de relaxar, respirar fundo e conseguir acalmar a mente para poder produzir melhor, para poder rezar melhor, e enfim. E aí, no capítulo introdutório deste livro, Controle Cerebral e Emocional, ele falava uma coisa muito interessante, vou parafrasear, não lembro exatamente as palavras dele, mas ele dizia mais ou menos o seguinte: o homem que ganha 1.000 pensa em como fazer para ganhar 2.000. O homem que ganha 2.000 pensa no que deve fazer para ganhar 5.000. O homem que ganha 5.000 pensa no que deve fazer para ganhar 10.000.
o homem que ganha 10 mil pensa no que fazer para ganhar 20 mil, e assim vai. Porque, no caso aqui, né, que eu estou falando, o que ele se referia com relação aos elementos materiais, né, o ganho material, a busca pelo dinheiro, o homem nunca vai estar satisfeito. Ele pode ser um milionário, vai querer saber como é que faz para ter uma fortuna ainda maior, como se tornar um bilionário. O sujeito pode ser um bilionário e ele ainda está pensando em fazer negócios, em realizar grandes vendas, abrir uma empresa que vai virar um sucesso, etc, etc. Por que isso? Porque se nós substituirmos Deus pelo dinheiro, não vai haver quantidade de dinheiro no mundo que possa saciar a nossa vontade, a nossa ganância. E por quê? Como eu falei anteriormente, né? Porque o homem tem esse desejo de conhecer a Deus, de ter uma relação com ele, ainda que seja de maneira inconsciente. Então, se ele não procura a Deus diretamente, ele vai buscar em outros lugares, como o dinheiro, foi esse que eu citei, mas ele também pode buscar, por exemplo, no sexo. E aí, se ele for buscar a Deus no sexo, não vai haver quantidade de sexo necessária ali para suprir, digamos, essa falta ou essa necessidade de Deus. O homem pode se relacionar com todas as mulheres do mundo e ainda assim vai ficar faltando nele alguma coisa, não é verdade? Então, esta era uma das considerações que eu gostaria de fazer com relação a essa questão, né, de que nós vivemos, por exemplo, da revolução sexual, da pornificação da sociedade, a hipersexualização que nós vemos nos meios de comunicação, nas músicas, na televisão, enfim, na literatura comercial, na nossa sociedade como um todo. Então, por mais que nós nos liberemos, entre aspas, ou seja, por mais que nós resolvemos nos entregar a este vício, nós nunca teremos a verdadeira satisfação, porque a nossa satisfação, a nossa felicidade só pode estar naquilo que é imutável, naquilo que não passa. E, portanto, a nossa felicidade só pode estar em Deus. E daí vem a nossa necessidade de agir de acordo com os mandamentos, de acordo com o propósito de Deus. Deus tinha um propósito quando ele criou o universo. Deus tinha um propósito quando ele criou o planeta Terra. Deus tinha um propósito quando ele criou os animais. Deus tinha um propósito quando ele criou os mares, etc, etc. E, obviamente, que ele tinha um propósito quando criou o ser humano. E o nosso propósito é de conhecer, amar e servir a Deus. E nós podemos fazer isso, sobretudo, buscando conhecê-lo, buscando amá-lo e seguindo o nosso propósito, ou seja, seguindo a nossa natureza, a natureza aqui não entendida no sentido meramente físico, mas naquele sentido mais filosófico, né, aristotélico, de que eu tratei um pouco da última vez, ou seja, de buscarmos qual é o propósito das nossas ações, porque nós temos o intelecto e com esse intelecto, com a nossa razão, nós somos capazes de perceber qual era o propósito de Deus para certas coisas, como, por exemplo, o sexo. E aí, só revisando, né, o que nós falamos da outra vez, a principal finalidade do sexo é a procriação. Então, se um ato sexual é fechado para a procriação, absolutamente fechado para a procriação, como é, por exemplo, um ato homossexual, um ato entre dois homens, um ato entre duas mulheres, esse tipo de ato é considerado contra a natureza, ou seja, contra a essência do próprio ato sexual e, portanto, é contrário ao plano divino e, portanto, ele é errado, incorreto, é imoral. Ô, Gabriel, eu li um texto certa vez que falava assim que talvez o problema não seja com a castidade no final das contas, mas com o modo como a enxergamos, né? E aí o texto ele até usa o exemplo do mau ladrão, né? Que provocou Jesus na cruz, né? Tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e também a nós. Né? Então, assim, só que ele via, só que o que ele via era a dor sem propósito algum, né? Mas olhando para o mesmo homem,
pendendo da mesma cruz, o bom ladrão, ele viu além da dor, né? Ele viu além da dor ali o próprio paraíso, né? Senhor, lembra-te de mim. Então, assim, um ladrão viu Jesus sem a graça, o outro viu Jesus através da graça. E esse texto fala, né, que da mesma forma nós podemos ver a vida casta sem a graça, como uma dor sem propósito, ou podemos vê-la através da graça, como um convite para participar, né, da alegria da criação. Você acha que sem fé é possível viver realmente uma vida casta? Olha, a fé como eu posso dizer, ela é uma virtude que, digamos, precede as outras. Em que sentido? É que por eu ter fé é que eu amo a Deus, né? Por eu ter fé é que eu buscarei seguir os seus mandamentos, por ter fé é que eu buscarei seguir os ensinamentos da igreja, que enfim, buscarei crer em tudo aquilo que crê a Santa Madre Igreja, etc, etc. Ou seja, a fé, ela é o fundamento, pronto, essa é a palavra, ela é o fundamento das demais virtudes. Agora, isso não quer dizer que uma pessoa que pela sua própria condição, né, a da ignorância invencível, como nós chamamos, ou seja, ele não teve nenhuma culpa nisso, mas ele não veio a conhecer a Deus ou não veio conhecer a mensagem de nosso Senhor. Isso não significa que uma pessoa dessa cairá, inevitavelmente, numa vida de promiscuidade, né? Então, é importante deixar claro isso daí. A castidade é possível e, digamos assim, até obrigatória, né, sobre certo aspecto, para os pagãos também. Certo? É uma virtude que também é importante, para toda a humanidade. Para toda a humanidade. E o ser humano, ele tem uma consciência disso no seu próprio coração. A palavra de Deus nos diz que o próprio Deus inscreveu no coração dos homens, né, a sua lei. Ou seja, se nós obedecermos aos ditames da nossa consciência, sobretudo aqui nos casos de ignorância invencível, certo? Ou seja, dessas pessoas que não puderam conhecer a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aquilo ali já vai servir, digamos assim, como um caminho para a sua justificação. E é importante ressaltar isso porque é uma história assim que eu ouço bastante, né? Eu leio também relatos de pessoas que vão contar coisas assim, e nas nossas próprias vidas e dos nossos amigos, ouvimos também relatos semelhantes. Eram de pessoas que se entregaram a uma vida de promiscuidade, né, de sexo casual, tiveram relacionamentos fugazes, mas pensando ali simplesmente na questão de ter o prazer e tudo mais, e quando aquilo acabava, quando elas voltavam para casa, e deitavam na cama, né, colocavam ali sua cabeça no travesseiro, elas se sentiam um lixo, ou seja, elas se sentiam mal, se sentiam sujas, mesmo que tivessem gostado do ato na hora, que tivessem sentido prazer, mas depois vinha um sentimento de culpa. E o que é esse sentimento de culpa? É justamente a mensagem que Deus inscreveu nos corações dos homens. Ou seja, é uma maneira de Deus dizer que aquilo ali é errado. E aí a pessoa pode ter duas opções, né? Uma delas é tentar, a partir disso daí, buscar uma vida justa, e inclusive muitas delas vão conseguir uma verdadeira conversão, a partir disso daí, né, depois de ter vivenciado uma vida de pecado. E a outra é tentar como que adaptar a sua própria crença ao seu comportamento, às suas práticas. Ou seja, dizer que aquilo ali não existe, que aquele sentimento de culpa não tem nada a ver com Deus, mas é que foi algo que a natureza, através da evolução, implantou nos genes dos seres humanos para que eles tivessem relacionamentos mais duradouros, blá, 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 e continuar, no final das contas, seguindo a mesma vida, né? Continuar repetindo esse mesmo tipo de comportamento, esse mesmo padrão de comportamento ao longo da sua vida. Mas, nesse caso, ela terá, sem dúvida, uma vida infeliz, apesar das aparentes facilidades, apesar dos prazeres, mas vai continuar sendo uma vida vazia, uma vida infeliz, com consequências gravíssimas
para a vida futura. Exato. A promiscuidade, a gente sabe, ela afeta a alma, mas ela afeta também a vida toda da pessoa, né? Sem dúvida. Em todos os, seja físico, seja emocional, né? Psicológico, mental. Você sabe se tem alguma relação, assim, com taxas de, assim, índices, assim, de depressão? Sem dúvida, sem dúvida. Mas antes, vou dar um passo atrás, né, e falar de Claro. algo que você acabou de mencionar, que isso daí afetava não só a vida espiritual, mas também a vida física. Então é importante ressaltar esse ponto, porque o ser humano é um composto de alma e espírito, ou alma e espírito, em corpo e alma. E aí corpo e alma juntos misturados é que formam o ser humano. Como eu já falei, acho que numa das aulas sobre o espiritismo, né, é como se fosse aquele sal que a gente coloca num copo d'água, mistura bem, certo? Então tá ali, ninguém sabe mais exatamente o que é o corpo, o que é a alma, ou seja, eles estão ali misturados, né? Uma doutrina, por sinal, quem quiser estudar um pouquinho mais, tem um termo aristotélico para isso, que é chamado de ilemorfismo, com H, né? Ilemorfismo. Mas, enfim, então, o ser humano é composto de corpo e alma. E o que é que isso significa? Bem, entre outras coisas, né, uma série de consequências, mas, entre outras coisas, significa que todo ato do ser humano é um ato que é simultaneamente físico e espiritual. Ou seja, não existe nada que o ser humano pode fazer que seja puramente físico. Mesmo que eu esteja, sei lá, comendo, que eu esteja bebendo, dormindo, ou fazendo sexo, o que quer que seja, vai haver algum componente espiritual ali também, porque não é como se a alma se separasse do corpo durante aquele momento. Ela está ali junto, numa união muito íntima com o corpo. Então, todos aqueles atos físicos que nós fazemos têm também um componente espiritual. E vice-versa, todo ato espiritual tem também um componente físico. Então, se nós estamos rezando, se nós estamos na adoração ao Santíssimo, vai ter algum componente físico também presente naquele ato. O ser humano moderno, assim, ele vai tender a ver muitas coisas através do prisma das ciências, né, da neurociência, da neurologia, neuropsiquiatria. Então, ele pode pensar que tem ali alguns hormônios que são ativados, certas áreas do cérebro que entram em atividade quando nós estamos rezando, quando nós estamos em adoração, etc, etc. Mas isso daí só corrobora aquilo que eu disse, né? Todo ato espiritual terá também um componente físico. Então, por isso que a vida de promiscuidade, ela vai afetar tanto o lado espiritual do homem, quanto o seu lado físico. Bem, qual foi mesmo a sua pergunta? Já acabei entrando nesse devaneio. A questão da depressão. Sim, isso, da depressão. Pronto, realmente é uma coisa que tende a acontecer muito, sobretudo com as mulheres, porque as mulheres, pela própria conformidade, né, o seu próprio corpo, elas tendem a ter uma visão diferente do ato sexual. E a promiscuidade, ou seja, ter os múltiplos parceiros, é algo que acaba sendo mais prejudicial às mulheres. Então, por conta dessa necessidade que ela tem, ou não sei se uma necessidade, mas um pendor ou uma inclinação a ser mais reservada, né, a ser mais contida, que isso daí, claro, que também está ligado a fatores biológicos, né, associados à reprodução, ao risco de gravidez, etc. Então, isso faz com que seja mais interessante para a mulher, especialmente para a mulher, digamos assim, entrar num relacionamento monogâmico, porque isso dará à mulher uma estabilidade, dará a ela esse senso de segurança de que ela tanto precisa, né? Tanto é que a mulher, ela tem sim um fator instável dentro dela que está relacionado à biologia. A própria questão do ciclo menstrual faz com que haja uma oscilação de hormônios e alterações no corpo da mulher, de modo que num dia ela pode estar de um jeito e no outro dia ela pode estar de outro jeito. Mas se você compara com um homem, por exemplo,
ele não tem esse tipo de variação. O homem acorda, sei lá, ele acordou anteontem, ontem, hoje, do mesmo jeito, e vai acordar assim amanhã, depois de amanhã, na semana Não que tem vem, nada etc. exterior, assim, né, afetando, assim, o corpo dele, não causa nenhuma variação, né? As variações, assim, claro que existem, né? Porque é feito de matéria, afinal de contas, então vai ter algum tipo de variação, mas nem se compara àquilo que existe no corpo de uma mulher, né? A mulher, ela tem esse elemento de instabilidade Uhum. nela, né? Esse elemento. E aí, por conta disso, o homem, a mulher, quando ela se junta a um homem, então ela busca nele a segurança. Isso daí muitas vezes traduzido como uma questão física, né, de elas gostarem de homens fortes, porque vai fazer com que elas se sintam mais protegidas, mas também tem esse elemento, digamos, psicológico, se bem que, novamente, né, não é possível dissociar completamente a psicologia do físico, da biologia, ou seja, tem também esse elemento da segurança emocional, da estabilidade emocional, que é uma característica mais do homem mesmo. Então, quando a mulher se envolve numa vida promíscua, ela tende a sofrer de depressão e doenças correlatas, né? Os homens podem ter também depressão associada à promiscuidade, mas ocorre num percentual bem menor do que o de mulheres, por exemplo. E daí que muitas pessoas dizem que a revolução sexual acabou sendo pior para as mulheres. De certo ponto, eles estão corretos, mas eu estava pensando sobre isso e fiquei em dúvida com relação aos aspectos espirituais, né? Então, temos aqui uma reflexão minha, né? Uma opinião pessoal, é que eu acredito que no campo espiritual a revolução sexual foi mais perigosa para os homens, na verdade. E eu digo por quê? É porque acontece que muitas vezes as mulheres, justamente por sofrerem dessa depressão e até mesmo terem outros efeitos, né, outras consequências da revolução sexual, como, por exemplo, o aumento do número de mães solteiras, né, de mulheres que engravidaram na adolescência, isso daí pode fazer, na verdade, pode ser uma espécie de trampolim, né, um catalisador para a sua própria conversão. Ou seja, ela teve esse evento que, digamos assim, não foi planejado, né, para usar uma expressão muito utilizada pelas próprias feministas, né, do planejamento da gravidez. Então, pode ter esse evento que não foi planejado na vida dela e aí alterou tudo, né? Ou seja, toda a rotina dela, todos os planos que ela tinha para o futuro mudaram por conta dessa gravidez e aí, por conta disso, ela acabou tendo que reconsiderar a sua vida, repensar a sua vida, os seus padrões, seus valores, e nisso foi forçada a dar de cara com a realidade e enxergar que existe um propósito, né, na natureza humana, existe também uma maneira de conduta que é mais condizente com a nossa natureza. E isso daí pode, na verdade, servir até mesmo como um primeiro passo para uma conversão. Isso daí certamente aconteceu com muitas mulheres. Não só nesse aspecto da gravidez, mas também com relação à depressão, né? De mulheres que, apesar de elas serem, por exemplo, desejadas, né? Apesar de serem jovens, de buscarem um emprego, talvez até serem bem-sucedidas, terem lá os seus parceiros sexuais, mas ainda assim não conseguirem alcançar a felicidade, e pode servir de questionamento para pensar, né? Puxa, o que há de errado aqui com a minha vida? E aí também pode servir como um primeiro passo para a conversão. Mas no caso dos homens, eu vejo como sendo mais difícil esse aspecto. É mais difícil. Muitas vezes acontece que quando o homem cai nesse buraco, é mais difícil dele se levantar. Sim, interessante isso. Tem várias, nossa, tem tanta coisa que eu quero falar com você hoje, mas falando nessa questão de como a promiscuidade afeta os homens, naquele livro Adão e Eva após a pílula, a autora, eu esqueci o nome dela, ela coloca como, assim, famílias, né, estabilizadas, né, pai, mãe ali casados e tal, eles
são mais felizes, né? Assim, esses índices que medem essa questão de bem-estar, né? Eles são mais felizes. Muitas vezes ela pega dados dos Estados Unidos, mas sem dúvida nenhuma isso aí você pode aplicar em qualquer lugar do mundo. Eles têm uma estabilidade financeira melhor, né, maior, e essa questão financeira acaba interferindo muito, assim, pegando mais no homem, né? Porque, vamos combinar, um homem promíscuo tem 30 filhos, uma mulher diferente, como é que ele vai sustentar essa criançada toda, né? Vai passar um tempo no xadrez se bobear. Mas essa questão, assim, acaba afetando a vida do homem em vários níveis, porque, assim, não dá para negar, a gente sabe, a lei, ela é até mesmo misândrica, né? A mãe, ela pode não prestar, né? Sim, O pai, isso. às vezes, pode querer a guarda do filho para cuidar realmente do filho, mas a lei sempre vai favorecer a mãe. Então, isso acaba afetando o homem em diversas áreas, né? E, sem dúvida nenhuma, a financeira é uma delas. E aí, essa frustração acaba levando ele ainda mais à promiscuidade, a vícios, né? Ele fica mais suscetível a vícios, principalmente um vício que muitas vezes não é detectável, né, Gabriel? Porque, assim, um fumante, você sente o cheiro. Sim, Um sim. alcoólatra, você sabe, né? Ele vai ter um Exato. comportamento que é visível para o outro. Mas um vício em Em pornografia, pornografia, em ninguém sabe. masturbação, é um vício, gente, que, assim, à primeira vista, a não ser que você conviva com a pessoa, né? Mas é um amigo seu, assim, ele não é tão fácil de se detectar, né, Gabriel? Talvez mesmo que você conviva com a pessoa, ela souber Verdade. esconder direitinho, fica difícil. Bem, tem algumas coisas a falar, né, sobre esse seu comentário. O primeiro deles é algo até bastante engraçado, que aconteceu comigo, não comigo, né, mas que eu vi isso daí acontecer na época que eu estudava no colégio. Então, veja só, a escola onde eu estudava chamou, na época, diversos candidatos a prefeito para falar lá durante o recreio, né? Ou seja, o intervalo. Então, tínhamos as 3 aulas iniciais, eu creio, depois vinha um intervalo, onde as crianças, adolescentes iam lanchar, beber água, etc, etc. E depois teriam mais aulas, né? Enfim. Então, chamaram lá vários candidatos a prefeito. Iam um de cada vez, né? Então, num dia aparecia um candidato X, na outra semana tinha um candidato Y, e eles falavam ali sobre as suas propostas. Não era nem tanto para que o pessoal lá votasse nele, né? Porque eram poucas pessoas ali tinham título de eleitor, mas era já para ir fazendo com que os alunos tivessem um conhecimento, né, desse aspecto da política e coisa e tal. E aí, um dos candidatos a prefeito era um cantor de brega muito famoso na cidade, certo? Era um cantor de brega muito famoso na cidade. E aí perguntaram a ele por que ele não se candidatava a vereador, já que, pelo fato de ele ser muito famoso, ele certamente iria ganhar a eleição, né? Ou seja, ele certamente iria entrar para a Câmara dos Vereadores. E aí ele deu uma resposta parecida com essa que você falou aí do homem dos 30 filhos, né? Ele disse algo como: eu tenho 8 filhos com 6 mulheres diferentes, Nossa e Senhora. se eu virasse vereador, elas iriam entrar na justiça para conseguir uma pensão alimentar, porque agora, como eu sou cantor, que não tenho renda fixa, não tem como fazer isso, não sei o quê, mas se eu virar vereador, veja só o nível dos políticos no Brasil, né? É desse tipo. Mas ele falou uma coisa dessa, assim, tinha sei lá quantos filhos com sei lá quantas mulheres. Mas, enfim, sim, com relação ao casamento, né? Você tinha falado sobre o livro de Mary Eberstadt, que, Isso. que ela, inclusive, escreveu um outro livro, que foi traduzido para o português também, acho que é Os Custos Sociais da Pornografia,
o custo Sim, social da sim. pornografia. Não lembro se é no singular ou no plural. É os custos sociais. Eu estou até Os com ele aqui custos na minha sociais. frente. Pronto. Que é um livro introdutório, né? Infelizmente, cita muitos artigos que não são de acesso para o público no Brasil, mas que fala sobre o problema da pornografia sobre diversos ângulos, né? Tem gente ali, sei lá, especialista em direito, em psicologia, em filosofia, tem gente que é ateia, judeu, Esse Os Custos católico. Sociais foi aquele do... Eles fizeram meio que um seminário, né? E Exato, aí exato. transformaram em livro. Sim, sim. Exato. Então, pessoas de diversas áreas condenando a pornografia, né? Mas, enfim. Então, teve um intelectual americano, um economista americano bastante conhecido, Thomas Sowell, e ele é negro, mas totalmente contrário a essa política identitária, cotas raciais, o Sim. progressismo, né? O politicamente correto, etc. E ele tem uns argumentos muito interessantes. É sempre importante darmos ouvido ao que Thomas Sowell fala. Já é um senhor de idade, né? Talvez não fique muito tempo aqui conosco, mas é ainda um dos bastiões desse, não sei se conservadorismo, liberalismo, como chamar isso daí, mas enfim, ele tem umas ideias interessantes. E aí ele falou sobre a questão do casamento com relação à população negra, porque Sim. o que acontece é que há pessoas que não se casam, mas vivem juntas, né? O amásio, existe uma palavra também que era usada aqui no Nordeste, é mancebado, Sim, mas acho que sim. amásio talvez seja um termo mais... Amaziado, né? Que fala que não... Isso, pronto, exatamente. Que no Código Civil nosso ficou conhecido como união estável, né? Mas, enfim, ele diz que os casais que se juntam, mas sem se casar, têm índices piores do que aqueles casais que são casados de fato. Ou seja, mesmo sendo um casamento só no civil, né? Não sendo um casamento religioso, mas ainda assim, se você comparar os dois grupos demográficos, você vai ver que aqueles que são casados de fato tendem a ter uma renda mais alta, taxas de divórcio menor, filhos que fazem faculdade, né, que também entram para carreiras bem-sucedidas, índices menores de violência conjugal, índices menores de tudo que não presta, índices bons daquilo que presta, né? Resumindo, é isso daí. E aí, se você vê os casais que se juntam sem se casar, aí vai ver um número maior de separações, vai ver um número maior de violência contra a mulher, ou de violência conjugal, de violência psicológica, renda menor, enfim, então, várias outras coisas associadas a isso. Então, o casamento, né, a instituição do casamento, quando ela é realmente feita da maneira que é para ser, isso daí também tem um impacto sobre os cônjuges, né? Sobre o marido e a mulher, a maneira Sim. como eles enxergam um ao outro e a maneira como os filhos também os enxergam. E isso daí acaba tendo grandes consequências para a sociedade como um todo, né? Que vai ser Sim. visto ali como taxas menores de violência, de criminalidade, né? Melhor dizendo, coisas do tipo. Então, é muito importante isso daí. Na década de 60, nos Estados Unidos, o presidente Lyndon Johnson foi o 36º presidente dos Estados Unidos pelo Partido Democrata. Ele lançou uma política de assistência social, abre muitas aspas, contra a pobreza. Então, o que eles faziam? Literalmente batiam na casa das pessoas e diziam para as mulheres que elas receberiam benefício caso não tivesse homem em casa. Sim, ou Qual seja, foi o resultado disso? De 25% de crianças negras nascidas fora do casamento saltou para 75%, né? E aí, segundo o Larry Elder, eu acho que é assim, sim, um apresentador americano. isso, né? Ele falou assim uma vez que uma criança que cresce sem a figura paterna, ela tem 5 vezes mais probabilidades de ser pobre e entrar na criminalidade, 9 vezes mais chances de abandonar a escola e 20 vezes mais chances de ir para a prisão. Né? Então, assim, de 25% de crianças nascidas fora do casamento em 1975, hoje nós temos 75%. Né? E aí tem até saiu uma reportagem, já é antiga isso aqui no Brasil, de 2 em 3 menores infratores não têm
pai dentro de casa. A questão a figura paterna, né? Tem duas coisas a ser faladas sobre isso. A primeira delas é que esses dados de Larry Elders foram citados também, veja só, por Barack Obama. Barack Obama, em um dos discursos dele, falou, né? Falando sobre a importância da paternidade, citou esses dados relacionados às crianças que conviviam com o pai e a mãe, né? Como eles tinham menos chance de ir para a cadeia, menos chance de cometer crimes, etc. Então, é muito importante isso daí. E a outra coisa que eu iria falar era com relação à paternidade espiritual, talvez, né? Acho que, não sei se essa é a expressão mais correta, mas era algo que era muito enfatizado pelo falecido e saudoso padre Gabriele Amorth, que muitos devem conhecer aqui, porque ele foi um dos maiores exorcistas da história. Ele faleceu não tem muito tempo, não, mas ele escreveu vários livros sobre demônios, sobre exorcismo, e, se eu não me engano, ele até serviu como inspiração para alguns filmes de terror ali, né, dos exorcismos que ele realizava. Tem, inclusive um documentário... minha mãe não gosta de assistir, não. Vou dizer isso aqui, que mostra uma cena dele fazendo um exorcismo. Eu não sei se aquilo ali foi editado, viu? Porque se não foi editado, com certeza a mulher estava com demônio. Eu vou dizer isso, né? Mas aí, enfim, quem quiser procurar, acho que é a última filmagem que tem com o padre Gabriele Amorth, ele fazendo esse exorcismo numa mulher, acho que é numa italiana. Curiosamente, o diretor desse documentário foi o diretor do filme O Exorcista, né? Então, vejam só. Ele resolveu fazer. Mas, enfim, eram então, próximos. O padre Gabriele Amorth dizia que o pai tem, digamos, essa paternidade espiritual sobre o filho, né? No sentido, eu acho assim, a mãe tem mais a questão material, né? Ou seja, de que a matéria do corpo da própria criança veio da mulher, né? Mas o pai tem como que essa precedência espiritual, digamos. Aí ele sempre falava que era mais importante, por exemplo, a bênção do pai do que a bênção da mãe. O pai é o pastor da igreja doméstica. Sim, né? sim. Então, assim, o pai, quando a gente fala na questão de prover, o homem ele tem que prover, não é só bem material. O pai ele tem que preocupar com a saúde física, mental e espiritual da sua família. Isso, né? Isso, exatamente. Então, vejam só, quando a criança cresce sem a figura paterna, ela vai crescer sem esse referencial o referencial de ordem, né? O homem também representa assim a ordem dentro de casa. Então, crescendo sem esse referencial acaba sendo uma coisa muito perigosa para a criança, porque ela vai tender, então, a se entregar ou ter uma chance maior, né, de cair nesses problemas aí da vida de criminalidade, uma vida de promiscuidade, etc. né? A gente sempre brinca assim na internet. O pai da feminista saiu para comprar cigarro. Só que a gente não entende assim, pois é, né? A culpa é dele, porque ele deveria ter ficado em casa, né? Exato. Muitas das feministas, por sinal, tiveram problemas gravíssimos com seus pais, ou seja, de conflitos dentro de casa, né? Embates frequentes, e elas acabaram vendo a figura paterna de maneira muito negativa. E aí, acho que por conta disso, né, foi certamente um dos fatores que levaram muitas delas a entrar para esse movimento nefasto aí do feminismo. E hoje, Gabriel, infelizmente, porque assim, a igreja ela sempre supriu esse papel. Sim, sim. Na ausência, né? Seja do pai, seja da mãe ali, a igreja. Isso aconteceu na minha vida, na ausência do meu pai, a igreja entrou. Né? Então, eu tenho um frade que ele foi a minha figura paterna. Sim, sim. Né? Graças a Deus. E a igreja, ela infelizmente, não tanto hoje, os pastores alguns pastores não se comportam como pais, como deveriam comportar, mas era a igreja que supria, né? Esse papel. Sem dúvida. Agora, veja só, um parêntese aqui, existem figuras de pais que, mesmo não estando presentes fisicamente, eles não são pais ausentes, certo?
e ainda assim conseguem ter uma espécie de efeito educador sobre os seus filhos. Por exemplo, o caso de uma mulher que é viúva, o caso de um pai que tem que se sacrificar pelos filhos e precisa trabalhar muito e por conta disso não pode estar com eles na frequência que desejaria. Então, nesses casos, assim, a figura paterna ainda pode estar presente de alguma maneira, né? Poxa, eu lembro assim, me lembro da história de uma amiga minha, uma conhecida, que o pai dela era, não sei exatamente quem ele era, que eu não o conheci, mas assim, ela sempre falava que quando chegava num lugar e dizia que era filha de fulano, ou que uma pessoa a reconhecia como sendo a filha de fulano, aí sempre dizia, né, poxa, mas o seu pai, hein? E aí contava uma história sobre ele com aquela admiração, né? Oh, seu pai. Isso aí acabou ajudando também a formar nela, né, O exemplo. no exemplo, exato. Então, a Né? figura paterna acabava que estava presente, ainda que não fosse uma presença física, né? Sim, exatamente. Continuando o desenvolvimento, né, sobre a pergunta que fez antes disso, né, quando eu falei de Thomas Sowell, eu falei, né, daquela questão de Obama, citando os números de Larry Elders, eu ia falar antes do pessoal do MGTOW, sei lá. Sim. Você tinha falado, né, o pessoal o homem que se entrega ao vício em pornografia, a pessoa, né, que se entrega ao vício em pornografia, que é mais difícil de detectar esse vício, e depois falou uma questão a respeito do patrimônio, né? Quando o homem tem, sei lá, 30 filhos, com sei lá quantas mulheres diferentes, como é que ele vai pagar isso tudo? Aí eu lembrei logo do MGTOW, né? Porque um dos motivos pelos quais eles não se relacionam com mulheres é justamente o fato de que eles querem proteger o próprio patrimônio, né? Então, Gabriel, assim, a minha teoria aí é de que o MGTOW é uma agenda, é um dos tentáculos da agenda LGBT. E eu falo isso bem sério, sabe? não, E assim, aí os bobos acreditam que é para outras coisas, sim. mas no final é isso, é para castrar o homem em relação a um relacionamento saudável e para incentivá-lo à promiscuidade e ao homossexualismo. Isso. Não, se você chegasse aqui, hoje talvez nem tanto, né? Porque, veja, a comunidade MGTOW é bastante particular. Deixa eu, antes de tudo, falar um pouco, né? MGTOW, acho que é Men Going Their Own Way, ou seja, é uma sigla, um acrônimo em inglês que significa homens seguindo o seu próprio caminho, né? Então, para quem não está familiarizado com o termo, grosso modo, é como se fosse um feminismo ao contrário, né? Mas são homens que deixam de se relacionar com mulheres, ou pelo menos do ponto de vista afetivo, né? Talvez eles venham a ter relacionamentos físicos, assim, enfim, mas eles deixam de ter um relacionamento estável, duradouro com mulheres, e muito da justificativa que é utilizada é por conta da questão financeira, né? Que diz que as leis favorecem demais as mulheres, por conta disso não vale a pena se relacionar com uma delas, porque elas são todas interesseiras, gananciosas, só querem dinheiro do cara, sei lá mais o quê, papapá. Aí, enfim. Mas veja só, se você viesse com essa história de MGTOW há uns 15 ou 20 anos, sobretudo na minha cidade natal, certo? Ali no interior de Pernambuco, disse, MGTOW, o que danado é isso? Aí fizesse a descrição, o que é que o pessoal ia dizer lá? Isso é um bando de frango, né? Honestamente, eles iam falar alguma coisa desse tipo. Agora, é curioso notar como essa comunidade do MGTOW né, que parece que eles não têm uma espécie de unidade, digamos assim, não é como que um movimento bem estruturado, né, hierarquizado e tudo mais, mas se você lançar um vídeo, pronto, esse daqui, se colocasse assim, MGTOW ali no título do vídeo, ia aparecer gente, os homens ali até do Acre. Ia vir homem até do Acre ali no chat falando, mas isso é um absurdo,
nós somos pessoas, sei lá, honestas, sei lá mais o quê. Aí havia um outro grupo que ia dizer, que bom que estão falando sobre isso, na verdade estão ajudando o movimento a ganhar novos adeptos, né? Falam assim com arrogância, como se fosse aquela coisa assim, poxa, se os homens souberem o que é MGTOW, todos eles vão querer ser o que é MGTOW, porque essa é a filosofia de vida. Nossa, aí... Tratam isso como a pedra filosofal, né? De certa forma, sim. Pedra de crack. Pode ser visto dessa forma. Agora, veja, toda essa concepção do MGTOW, ela tem um problema gravíssimo. Claro que não é um problema só, né? Mas tem pelo menos um problema gravíssimo, que é a negação de um valor ou de um elemento, digamos, transcendental no casamento. Sabe? A negação de um elemento sobrenatural no casamento. E por que eu digo isso? Porque, veja só, uma alma humana, um ser humano, tem um valor que supera o de toda a criação visível, certo? Assim, todo o universo material. Então, quando você se casa, é um homem aqui, você homem, se casa com uma mulher e tem um filho, vocês estão gerando uma criatura, um ser, que terá uma alma imortal. Ou seja, é uma coisa assim que realmente está, de certa forma, supera mesmo o próprio universo físico. Porque essa alma vai sobreviver à morte, né, do ser humano e é destinada, né, se tudo der certo, mas ela terá também a visão beatífica. Então, verá a Deus ali, se seguir os seus mandamentos, né, tudo certinho, vai ver a Deus, vai gozar de felicidade eterna no seio ali da Trindade, tudo mais. E isso daí é uma coisa grandiosa, mas é muito grandiosa. Um sujeito chamado Luke de Helde, que ele era muito ativo assim nesses círculos conservadores, né, há alguns anos, e ele dizia o seguinte, acho que ter filhos é o ato que mais nos aproxima de Deus. E pode-se dizer que ele estava certo, né? Por quê? Porque Deus criou o mundo já por conta de quê? Da grande felicidade e do grande amor da própria Trindade. Ou seja, o Pai amava tanto o Filho, né? O Pai amava tanto o Espírito Santo, o Espírito Santo amava o Filho, né? O Filho amava... Enfim, era uma comunhão de amor tão grande que o próprio Deus disse, nós não temos como ficar com isso daqui só para nós. Precisamos criar um universo, povoá-lo com seres inteligentes que possam nos conhecer, para que eles também compartilhem dessa nossa vida aqui. Ou seja, é como se fosse um amor tão grande ali que transbordou e resultou na criação do mundo. E da mesma forma é como deve ser o casamento, ou seja, o homem que ama tanto a mulher que ama tanto o homem, que aquele amor deles transborda, né? E eles dizem assim, nossa, eu amo tanto a minha mulher, eu amo tanto o meu marido, que não adianta a gente ficar guardando esse amor só para nós. Precisamos ter filhos, muitos filhos, para compartilhar, para vivenciar esse amor que nós temos um pelo outro. Então, o MGTOW, ele não reconhece essa dimensão sobrenatural do casamento. Ele está olhando o casamento simplesmente como uma questão financeira, uma questão econômica, materialista, enfim. Né? Então, ele está vendo assim, é como se fosse uma balança, né? Eu vou ter 90 de prazer, mais 100 de dor, então não vale a pena. Né? Ele está pensando dessa maneira. Ou seja, é um pensamento que nega o transcendente, que nega o sobrenatural. Exato, a família é um reflexo da Santíssima Trindade, né? É por isso que até Jesus teve a sua, né? Exatamente. Exatamente. E o fato de Jesus ter
escolhido, né, ter uma família, é também bastante significativo, né, por vários motivos. Em primeiro lugar, porque ele dava o exemplo de que era necessário obedecer ao pai e mãe, né, honrar pai e mãe. Ou seja, o próprio Jesus estava mostrando essa mensagem com a sua própria vida. E isso daí pode ser visto, por exemplo, no Evangelho segundo São João, quando tem o famoso milagre das bodas de Caná, né? Ele diz: mulher, a minha hora ainda não chegou, mas aí a mãe insiste e ele acaba fazendo um milagre como que antes da hora planejada, né? Digamos assim. Então, veja só, isso daí já é um reflexo, né, disso, né? Ou seja, de Jesus mostrando que devemos honrar pai e mãe. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, que Jesus, né, na sua grande sabedoria, escolheu vir ao mundo pelo ventre de uma mulher. Isso daí vai ter grande importância, sobretudo, né, se nós pensarmos assim, com os nossos olhos contemporâneos, vendo como a história se desenrolou ao longo desses últimos 20 séculos, nós podemos ver que isso daí foi de grande relevância, porque já era uma maneira de se atacar uma das grandes tentações da humanidade, que é a tentação gnóstica. O gnosticismo pode ser brevemente definido como uma tentativa de se desenvolver uma espiritualidade que esteja afastada da matéria, ou seja, querer separar o espírito da matéria. E aí, essa tentação estava sempre muito presente. Então, quando Jesus veio ao mundo, por exemplo, né, no século seguinte, já surgiram heresias, seitas que diziam que ele não tinha um corpo físico, que era um ser puramente espiritual, o seu sofrimento tinha sido apenas aparente, enfim, coisas desse tipo, né? De que seria um Jesus apenas, digamos, imaterial, seria só a alma que estava ali, que ele conseguia dar uma aparência de corpo, mas não tinha um corpo de fato, dentre tantas outras heresias que apareceram, né? E tantos outros movimentos gnósticos nas suas diferentes vertentes, nos seus diferentes sabores, que apareceram ali ao longo dos anos, incluindo uma das mais infames seitas de todos os tempos, que foram os cátaros, que chegavam até a negar o casamento, assim, porque eles viam a matéria como sendo má, e, portanto, se você tivesse filhos, se você se juntasse, um homem com a mulher, tivessem filhos, era o equivalente de um grande pecado, um grave pecado para os cátaros, né? Porque você estava aprisionando um outro espírito na matéria. Então, quando Jesus vem ao mundo, pelo ventre de uma mulher, ele já está mostrando, digamos, essa, não vou dizer a dignidade da matéria, né? Mas a importância da matéria para a nossa vida aqui na Terra, né? Lembrando, como eu falei anteriormente, que nós somos essa substância composta, né, de corpo e alma. E as duas, elas formam uma única substância. Então, aquilo ali está intimamente relacionado, como se fosse água e sal, como se fosse café com leite ali, misturadinho. Sim. Ô, Gabriel, voltando assim nesse assunto da pornografia, se você estudar a questão, né, da origem da pornografia em diversos países, você vê que a pornografia ela foi usada como um instrumento de guerra para desestabilizar sociedades, inclusive Ucrânia, né? Toda aquela região ali. É uma arma poderosa e é uma arma invisível. E assim, quando a gente fala assim, a gente fala guerra e arma, a gente sempre, né, uma bomba nuclear, né, aquele armamento pesado e tal, e a gente não vê como que a pornografia ela vai mudar toda uma sociedade. Exato. Né? Exato. Tem uma passagem, acho que é o prefácio, na verdade, do livro Libido Dominante, de Michael Jones. Eu não sei se isso estava na edição original em inglês, mas ela apareceu na edição em português, que era sobre uma batalha que aconteceu no Oriente Médio. Eu não lembro exatamente quais eram os lados envolvidos, mas foi no Oriente Médio. E aconteceu que um dos grupos militares entrou numa cidade e tomou controle de parte da cidade, incluindo uma central de transmissão, né, de
de uma televisão local, ou seja, de um canal, uma emissora local. E aí eles foram lá e começaram a alterar a programação para que a emissora transmitisse pornografia o tempo todo. Ou seja, era uma maneira, né, de usar realmente a pornografia como arma de guerra, no sentido de que as pessoas poderiam estar ali mudando de canal e, de repente, darem de cara com aquilo ali. Então, era uma maneira de você enfraquecer a população. E, ainda sobre a pornografia, teve algum comentário que eu vi num vídeo do YouTube, eu não lembro exatamente de que se tratava, assim, qual era a temática do vídeo, mas era exatamente relacionado a isso, e quem tinha feito comentário era um ex-militar, e ele dizia que era sempre muito rígido, né? Acho que ele devia ter alguma patente, assim, fosse um capitão ou coisa do tipo, e ele era muito rígido com relação à questão de pornografia. Ele disse que sempre gostava de revistar as tropas, procurando para ver se alguém não tinha fotos pornográficas guardadas ali, escondidas debaixo do colchão ou coisa do tipo, e ele sempre buscava jogar isso fora, eliminar isso, porque era algo que tinha um efeito muito nocivo para o moral da tropa. Então, veja só, exatamente isso daí que você disse. Que um grupo de homens ali, né, estão isolados. Esse estímulo, você alimentar esse vício ali, isso vai desencadear diversos problemas, né? Até mesmo homossexualismo, estupro, né? Prisioneiros de guerra. Com E certeza. também o próprio indivíduo ali, ele não vai, porque a pornografia ela tem um efeito no cérebro muito devastador, né? Você perde até mesmo a sua capacidade de raciocinar de forma sã. Com isso ali, aquilo que você falou, isso vai nublar o caráter da pessoa, né? A pornografia, igual a gente citou um pouco sobre isso no primeiro programa sobre o assunto, mas eu sempre uso essa analogia, né? As pessoas sempre falam a maconha é a porta de entrada das drogas, né? Começa na maconha e termina no crack. A pornografia é mais ou menos assim. A pessoa começa a consumir uma pornografia, vamos lá, ela vai nunca abrir um site, ela vai abrir um site, né, de vídeos pornográficos, ela vai procurar aquilo que ela sabe, ou seja, uma relação homem-mulher, né, uma relação, vamos dizer assim, normal, né, e aí aquilo ali, depois de um tempo, não vai satisfazer essa pessoa mais. Então, ela vai procurar cada vez mais coisas pesadas: estupro, zoofilia, pedofilia, necrofilia, né? Porque aquilo ali vai corroendo a pessoa. E aí, o vício, né? É aquilo a pessoa começa na cerveja, vai terminar bebendo gasolina. E a pornografia é do mesmo jeito. Então, isso nubla. E aí, quando a pessoa está tão viciada na pornografia, ela vai enxergar as pessoas ao redor dela como corpos, objetos, né? Sim, sim. Então, isso nubla o pensamento dela. E você vê que em estudos sobre pornografia, uma das coisas que são mais procuradas é o incesto. Pai e filha. Né? Olha o quão perigoso isso é. Porque uma pessoa que ela tem esse vício, o julgamento dela está todo corroído, né? Como, aquilo ali ela pode levar para a vida real dela. E aí Verdade. acontece abusos, né? Em casa. Exato.
Então, existe uma série de efeitos nocivos, né, da pornografia no cérebro. E tem muito a ver com a capacidade de alterar até mesmo a nossa capacidade de concentração, por exemplo, né? Porque como a pornografia tende a dar esse tipo de gratificação rápida, e principalmente nos sites de pornografia, que você tem acesso a vários vídeos ali que estão mais ou menos na mesma página, então tem como mudar de conteúdo com muita facilidade, você pode como que bombardear o seu cérebro de informação, entupir o seu cérebro de informação, e isso faz com que ele fique meio que anestesiado, se acostume com esse tipo de mudança, de modo que quando ele estiver fazendo outra coisa, como por exemplo, sei lá, a leitura de um livro, aquilo não vai prender a atenção dele, porque não vai ter a quantidade de estímulos tão grande, né, dos estímulos assim com os quais ele acabou acostumando o próprio cérebro, né? Ou seja, o cérebro que estava muito adaptado a receber ver essas várias imagens, processar essas várias imagens, esses vários vídeos pornográficos, ele acaba então ficando meio defasado quando precisa executar algum tipo de tarefa mais que exija uma quantidade maior de concentração. E isso pode ter, inclusive, alguns efeitos de longo prazo, né? Outros efeitos nocivos de longo prazo, por exemplo, que o sujeito pode perder como que o seu senso de propósito, né? Ou seja, a sua vida acaba se resumindo a esses eventos, né? Ou seja, acaba se resumindo a esses acessos à rede para consumir pornografia, e ele não encontra satisfação em outras atividades, então fica meio perdido na vida, fica como que sem saber o que fazer, e acaba que ele não tem esse senso de propósito, ele não tem essa ideia de que ele pode crescer espiritualmente, ele pode crescer moralmente, pode crescer financeiramente, né? Pode desenvolver relações com outras pessoas, não tem essa consciência porque ele acabou entupindo o seu cérebro, digamos assim, né? Sobrecarregando o seu cérebro, supersaturando o seu cérebro de pornografia. E existe também esse outro problema que você mencionou, que era o caso do escalonamento, né? Ou seja, a pessoa vai primeiro consumindo tipos mais suaves e mais leves de pornografia, e daqui a pouco ele começa a entrar em contato com materiais cada vez mais pesados, cada vez mais atípicos. Isso daí realmente tem uma coisa parecida com uma droga, né? Porque de repente, se ele utiliza, se ele tem o costume de ver sempre as mesmas imagens ou os mesmos vídeos, isso daí vai fazer com que ele deixe de se excitar como se excitava antes. Vai acabar procurando, buscando conteúdo novo para manter o mesmo nível de excitação, e é nisso daí que ele pode acabar encontrando outras coisas, né, que vai aparecer, sei lá, pornografia com mulheres trans, pornografia com Sim, sim, orgias, né, e coisas tudo aquilo assim. pesadas. Isso. Sim, sim. Gabriel, eu uma vez que eu fui fazer uma reportagem para a extinta Shockwave News sobre pornografia com as mulheres. Como a pornografia afetava as mulheres, né? Que assim, hoje, para quem não sabe, o Brasil, eu acho que se não passou, né? Mas nessa época lá, em 2020, era o segundo país onde as mulheres mais consumiam pornografia. E tá chegando no número que daqui a uns 5 anos eu acredito que mais mulheres vão consumir pornografia do que os homens. E aí eu fui estudar e pesquisar as raízes disso, né? Bom, todo mundo, infelizmente, já deve ter ouvido falar daquele livro que virou filme depois, o 50 Tons de Cinza, né? Sim. Que é um absurdo. Enfim, esses livros, eles deixaram, por conta desses livros, né, que foi um sucesso comercial, né, os livros eróticos deixaram de ser, abre aspas aí, um tabu, né? Sim. Uhum.
Porque, assim, a mulher, o homem, ele é mais visual, né? A mulher, no início, assim, vamos dizer assim, ela é emotiva, ela é uma mulher que, mesmo sofrendo com a promiscuidade e tudo mais, ela sempre vai se pegar nesse lado emocional, né? Não é tão fácil para a mulher ter um relacionamento casual quanto é para um homem promíscuo, sabe? A mulher, ela requer um maior envolvimento. Às vezes as mulheres acabam, né, tendo essas relações promíscuas, buscando depois ali um relacionamento, se frustram quando não tem, não encontram, né? Porque é um parceiro promíscuo, enfim. E aí eu fui pesquisar essas coisas, né, pornografia nas mulheres e tal, e aí eu vi como que os livros eróticos eram, assim, a maconha da pornografia das mulheres, nessa porta de entrada. E aí eu fiquei assim, eu fui pesquisar, tipo assim, livros, não lendo, tá, pessoal? Colocava lá, Amazon, livros eróticos. E livros que eu fiquei assim, por que eu fui fazer isso? Porque eu me deparei com uma entrevista de uma mulher, uma americana, que ela falava que ela ficou tão viciada em ler esses livros eróticos que ela se divorciou do marido dela, abandonou os filhos dela, porque ela queria viver aquele romance que tem um mocinho que sofre com algum passado obscuro, e aí vem a mocinha e se relaciona com ele, e aí, sabe, vai mudar a vida dele, ele vai encontrar o amor, aquela coisa toda. E aí, e ela falou assim, que assim, os livros que ela mais gostava eram livros onde o cara, assim, ele era algum bandido. E aí, ela foi e começou a se relacionar com um cara de uma gangue. Nossa! Porque ela via. E aí eu fui lá, Amazon, livros eróticos. E aí o tanto é assim, o mafioso e a mocinha, o não sei o quê. E não sei... Aí um dia, eu desacreditei nisso. Um dia eu tava assistindo uma série, e aí, série de Arrow, sabe? Aquele do Arqueiro Verde. Tava assistindo aí, tava falando lá, o personagem lá, tinha ido pra máfia russa, né, a Bratva. A gente sempre já ouviu falar sobre isso, né? Essas máfias. E aí eu fui, por curiosidade, pesquisar Bratva. Aí eu vou compartilhar a tela com vocês. Calma, não é nada que o horário não permita, fiquem tranquilos. Mas eu só joguei assim, Bratva, vocês conseguem ver aí, né? Aqui, ó, no Google. Aí olha aqui. Capturado pela Bratva, nossa! Olha aqui, olha aqui. Capturado pela Bratva. Parece que é uma série, né? Pelo visto. Se as capas forem todas assim, talvez seja uma série. Vocês estão vendo, gente? E aí, você digita, vamos lá, Cosa Nostra. É capaz de aparecer. Ó, e o negócio tá feio para os russos. Mas eu fiquei impressionada de como que, assim, porque essa mulher, ela falou, Gabriela largou o casamento, o marido que tinha uma vida estável, 3 filhos, porque ela se viciou nisso, porque ela queria encontrar um mafioso, foi se relacionar com o cara da gangue, e o que aconteceu? Ela estava vivendo lá na casa dele, usando muitas drogas que ele dava para ela, e ele tratava ela como uma prostituta, e aí um belo dia ela estava dormindo, ela tinha consumido muita droga, chegaram os amigos dele e todos estupraram ela e ele ficou lá. Veja só, né? O nível. Né? E hoje você vê assim, essa facilidade, essa facilidade, a tecnologia, né? Esse oligopólio, né? Das big techs hoje
produza você mesmo o seu conteúdo, seja você mesma a escritora dos seus livros, então essas mulheres, elas viciam, porque eu fui pesquisar, e eu vi que muitas dessas, estava uma reportagem que eu achei, há autoras de livros eróticos de sucesso no Brasil. Todas falavam, né? Mesma coisa. Eu era fã de 50 Tons de Cinza, e aí eu comecei a criar fanfics da história, e aí nessa facilidade da Amazon de publicar e-books, né, livros, eu comecei a produzir, e aí você vê assim, se você tem o Kindle, aquele limitado, sabe? Sim, Aquela sim. conta, você tem esses vários livros disponíveis para leitura grátis. Uhum. Então, você tem adolescentes ali, né, que estão consumindo pornografia. As pessoas acham que pornografia é só você entrar em um site pornográfico, né, Gabriel? E não é. Então, elas estão entrando nisso aí. E o que isso provoca, esses livros? Masturbação, né? O vício da masturbação. Nubla esse seu pensamento do que é, de fato, uma relação saudável, né? Sim, Então, sim. essas meninas estão tendo aí, como é o caso dessa mulher que largou a família dela para viver um romance que ela idealizou através dos livros. É complicado. Né? É complicado. Agora, veja só, você falou aí desses livros, e aí tem umas subcategorias que são coisas de louco, né? Esses dias eu estava vendo assim, sabe aqueles que chamamos de booktubers? Hoje não é tão comum não essa palavra, mas são Sim, YouTubers que fazem resenhas de livros, né? Normalmente de ficção. Aí, por sim. exemplo, aqui no Brasil temos, sei lá, Tatiana Feltrin, Isabela Uhum. Lugrano, né? Que elas fazem essas revisões, assim, fazem resenhas de livros. Aí eu fui pesquisar algumas americanas. Normalmente são mulheres, né, que fazem isso, curiosamente. Quase sempre são mulheres. Aí teve uma que pegou lá um livro e disse: Olha, esse daqui eu li esse livro e a categoria dele é de um harém reverso. Aí eu, harém reverso? Isso que danado é isso? E aí ela explicou. Para quem não sabe, harém reverso é uma categoria na qual a personagem principal, uma mulher, ela acaba com 3 ou mais namorados, uma coisa dessa assim. E veja, era um harém reverso de fantasia. Aí a moça até disse: um dos namorados com quem ela acaba é um lobisomem, o outro é um vampiro, o outro é um mutante, o outro é sei lá o quê. Olha, o nível de loucura O cenário era o hospício, o eu não quarto sei era o não. Napoleão que ela encontrou lá. Não sei não, mas veja só, agora, duas coisas, né? A primeira é que realmente as mulheres têm essa tentação de querer mudar o homem, certo? Ou seja, como que um elemento de vaidade, né? Poxa, pegar aquele cara num ponto baixo da vida dele, né? Ele não estava se sentindo bem, estava com baixa autoestima, talvez com problemas financeiros, e aí, através do relacionamento, ele quis melhorar, quis se tornar um homem melhor para ficar com ela, e por conta disso, agora ele é um homem bem-sucedido, eles estão juntos, sei lá mais o quê. Então, isso é uma grande tentação da mulher, entrar num relacionamento achando que vai conseguir mudar o homem. Mas, enfim, né, tendo falado isso, o que eu queria falar mesmo era com relação àquilo que você comentou sobre como as mulheres precisam de um envolvimento emocional com a trama, né? Ou seja, o fato de a maconha ser a maconha das mulheres, né, na pornografia serem os livros eróticos. E aí teve um grupo de cientistas que publicou algumas coisas relacionadas ao que eles chamavam de ilusão sexual. Isso já tem alguns anos, talvez uns 10 anos, não sei ao certo. Mas eles falavam de ilusão sexual. Bem, eu vou deixar bem claro que é só uma teoria, tá? Não vou dizer que isso é uma hipótese, melhor dizendo, não vou dizer que isso foi comprovado nem nada, acho que eram
as ideias dele, mas isso me veio à cabeça também porque você mencionou a questão do incesto, né, como sendo uma das categorias de pornografia muito procuradas. Só que o que acontece é que existem várias categorias que supostamente são muito procuradas, tá entendendo? Tem uma categoria que é de MILF, né, é chamada de MILF, que são mulheres ali pelos 30 anos, aí diz que essa daí estava em alta, aí daqui a pouco são as mocinhas de 18 e 19 anos que ficam em alta, daqui a pouco é vídeo de incesto, daqui a pouco é vídeo de corno, daqui a pouco é vídeo de mulheres trans, ou sei lá mais o quê. Então, eu tenho a impressão de que essa coisa de dizer que o tipo, sei lá, a categoria mais procurada de pornografia na internet foi X, acho que parece ser mais uma tática para que do as pessoas pessoal. realmente procurem. Isso, procurem, exato. Eu acredito que se tratar de uma tática, porque eu já ouvi, assim, acho que pelo menos uns 5 tipos diferentes de categorias, assim, de pornografia que supostamente eram as mais procuradas num determinado site. Talvez até sejam, mas é que como há vários sites na internet, né? Então ele sempre pode procurar, assim, um site menor e dizer que a categoria mais procurada é de, sei lá, pornô gay e está sendo acessado por Isso é um homens que se declaram. psyops, né? Hã? É um psyops. Né? Uma operação psicológica que Ah, sim, sim. fazem. Por exemplo, essa questão. Às vezes você, vamos lá, entra no Spotify e você só escuta, sei lá, música clássica, mas vai aparecer ali as 10 músicas mais ouvidas no mundo, né? E vai ficar te jogando propaganda daquilo ali, fazer você procurar. Tem até um documentário na Netflix, isso é um tema que eu quero muito abordar com o Murilo, do Escolha Seu Deus, porque ele traduziu o livro, chama A Tirania das Big Techs, mas nesse documentário, apesar deles falarem umas coisas assim, o que está nesse documentário é assim, é o ex-diretor de design do Facebook, essas pessoas que, ai meu Deus, nós trabalhávamos para a indústria da tecnologia achando que estávamos fazendo uma coisa boa, mas a gente percebeu que era tudo manipulação, não sei o quê, porque aqui tudo na internet, né, rede social, seu celular mesmo é programado aquilo ali para não te dar sossego. Então, assim, o barulho da notificação, ele tem esse barulho por um motivo, porque o seu celular vira um caça-níquel, sabe? Sim, sim. Aquela questão da rolar de tela na rede social infinito, veja novos tweets, sabe? Aquela atualização que às vezes não foi nem você que fez, e aí você tá vendo uma coisa e de repente atualiza, e aí já aparece outra, sabe? E aquele rolar infinito de tela e tal. Então, assim, eu jogando aí pelo que você, né, você acredita, eu também acho que pode ser um psyops, né? Então, assim, olha, eu quero que em determinado país os vídeos em alta no YouTube, né, em qualquer lugar, na rede social, em sites pornográficos, sejam relacionados a esse tema. Então, a pessoa, mesmo quando ela entra buscando uma outra coisa, aquilo ali vai chamar a atenção dela. Né? Porque ele está sendo exibido com frequência. Então você começa você controla os gostos da pessoa, né? Então, assim, às vezes a pessoa ela tem uma X preferência sexual, ela é hétero, mas aí ela tá o tempo todo vendo coisas relacionadas ao homossexualismo ali, né? E aí um bobo, por que não? Exato, isso. Aí acaba, né? Por curiosidade. Isso, só para ver como é, né? Para ver Exato. como é. Supostamente aumenta muito, né? Os casos de rapazes, talvez moças também, mas que fazem só para ver como é. É uma coisa que vem aumentando já há uns, sei lá, uns 15, 20 anos. Começou a aumentar bastante. Mas, enfim, sim, que eu estava falando da questão da ilusão sexual, foi porque esses pesquisadores tinham falado, é uma tese polêmica, né? Uma hipótese, como eu mencionei antes, eles tinham pesquisado sobre a questão do pornô
de mulheres trans, ou seja, homens que fizeram a da transição, né? Às vezes colocam seios, tomam hormônios, enfim, algumas até ficam com um corpo, né? Que se você olhar só o rosto, pode ser até que confunda, mas enfim. E aí, eles disseram que era um tipo que estava em alta, né? Uma categoria de pornografia que estava em alta, e foram buscar uma explicação científica para o porquê dos homens sentirem atração por mulheres trans. E eles chegaram a essa hipótese de que havia o que eles denominaram de ilusão sexual, que era o fato de que a pessoa lá tinha as características físicas de uma mulher, com desenvolvimento de seios, poucos pelos, um rosto feminino e tudo mais, mas possuía uma genitália masculina. E eles disseram até lá que tinha outros estudos que mostravam que os homens podiam como que se excitar vendo, por exemplo, um pênis ereto, mas não necessariamente pelo fato de eles sentirem atração por aquilo, mas era que aquilo acionava como que um mecanismo de competição, digamos assim, e competição de esperma e tudo mais, que fazia com que eles tivessem essa excitação para, no caso de terem uma relação com uma determinada mulher que acabou de ter uma relação com outro homem, o esperma dele pudesse ser jogado com mais força ali e chegasse antes no óvulo, né? Ou seja, os espermatozoides dele conseguissem fecundar o óvulo com mais rapidez do que o do seu competidor. E aí, enfim, aí com base nisso, eles vieram com essa hipótese de que os homens tinham essa tal da ilusão sexual quando assistiam à pornografia de mulheres trans. Mas eles disseram que as mulheres não tinham o mesmo tipo de ilusão sexual correspondente. Ou seja, se você colocasse filmes pornográficos de homens trans, as mulheres não tinham aquele tipo de resposta. Não apresentavam o mesmo tipo de resposta. Segundo eles, mulheres que se transformaram, né, fisicamente em homem, as mulheres não interessam. Isso, eles não interessavam. Segundo eles, o grupo que tinha interesse nesse tipo de pornografia eram mais os homens gays, porque eles viam aquilo ali, eles tinham a própria ilusão, né? Ou seja, viam o corpo masculino, pelo qual eles se sentiam atraídos, mas com a genitália feminina, então eles achavam aquilo ali diferente e acabavam se sentindo mais atraídos por aquilo. Mas as mulheres, nem tanto. Mas, segundo esses mesmos pesquisadores, existia sim um tipo de ilusão sexual para as mulheres, e veja só, ele estava relacionado à ficção. E aí o exemplo que ele deu não era de 50 Tons de Cinza, o livro não havia sido escrito na época, mas era o livro aquele livro de vampiro, que fez muito sucesso, uma saga de vampiros que fez muito sucesso na... Crepúsculo. Isso, pronto, Crepúsculo. Inclusive, olha só, o 50 Tons de Cinzas surgiu como uma fanfic do Crepúsculo. Olha, não sabia disso. Então, talvez tenha aí uma relação nós não havíamos pensado antes. Mas, enfim, então era justamente Crepúsculo, foi o exemplo que eles utilizaram. Por quê? Porque disseram que o vampiro principal lá da série, acho que é Edward, né? Ele era como que um rapaz bonito, era jovem, só que pelo fato dele ser vampiro, ele já tinha uma certa idade. Então, ele possuía a maturidade de um homem experiente, que é uma característica que atrai as mulheres. Ele tinha a aparência ainda de ser muito jovem, então ele manteve esse frescor, assim, que também chamava a atenção. E, enfim, uma série de outras características, né, que faziam dele como que uma espécie de homem irresistível para as mulheres, né? Elas liam sobre isso. Bonito, rico, maduro, pronto, meio exatamente. que é isso. Exatamente. Então, todo tipo de qualidade eles tinham, né? Então, isso fazia com que as mulheres fantasiassem, né, de como seria ter um Edward na vida delas, como seria se relacionar com Edward. E aí iam alimentando isso, então aquilo servia como uma espécie de ilusão sexual, uma ilusão erótica, né? Então, segundo esses pesquisadores, a ilusão erótica das mulheres se dava principalmente através
de um contato afetivo, né, que era o que elas desenvolviam com a personagem ali na leitura, então tinha mais a ver com esses outros elementos. Não era tanto uma coisa visual, né, ou seja, não era necessariamente no filme de Crepúsculo que elas tanto gostavam, mas gostaram muito do livro, porque ali elas emergiam naquele mundo e acabavam, então, desenvolvendo esses sentimentos pelo personagem. E aí veja que 50 Tons de Cinza tem uma coisa parecida, né? Porque o sujeito também ele é rico, jovem e bonitão, não é isso? Sim. É tipo um bilionário de 20 e poucos anos. E também a moça lá, a E sempre narradora. tem aquela questão do mistério, né? O Isso, outro era um vampiro que não contava, esse, sei lá, que tinha um passado obscuro e isso. por isso que ele fazia o que ele fazia. Aham, exatamente. E no caso de 50 Tons de Cinza, acho que a protagonista acho que uma mulher insegura, né? Ela começa ali como acho que uma jornalista inexperiente, alguma coisa desse tipo. E isso daí, então, também fazia com que as mulheres tivessem algum tipo de identificação com a protagonista, né? Porque viam ali os seus próprios medos e seus próprios anseios sendo mostrados na vida, na pele de uma outra personagem, a Uhum. protagonista, e era essa protagonista que se apaixonava, né? Que se encontrava, se apaixonava por esse ricaço aí que acontecia de ter É essas caras igual, muito o Gabriel, loucas. isso é igual no espiritismo, nunca é um pobre coitado. Exato, justamente. Você tem que ser o faraó do Egito, né? Não tem Nesses aqui tem que ser um bilionário, é, né? o Isso é camponês. engraçado, porque outro dia eu vi no. Outro dia não, já tem um tempo eu vi isso. Viralizou um perfil, um tweet, né? No Twitter, de uma menina falando sobre esses livros. Ela fala assim: meu feminismo cai por. Mais ou menos assim, né? Não com essa, mais ou menos isso que ela quis dizer. Meu feminismo cai por terra com os mocinhos dos livros que eu leio. Porque, Hum, né, é o bandido, né, o machista, né? sim, sim, É sim. aquela coisa, o heterotop, O, né? é, o, Mas é o isso, macho alfa. exatamente, Mas, é isso que tá lá. como as conservadoras dizem, né? As americanas dizem que as mulheres, sobretudo as feministas, elas secretamente desejam patriarcado. Ou seja, no Claro, final mas de isso é contas, natural, gente. querem ter o homem provedor, o homem fortão ali, que vai O que satisfazer, né, todas as faz, suas as além dessa, necessidades afetivas e além, físicas e tudo mais. exato, além dessas, assim, é claro, assim, de toda essa manipulação que rola e tudo mais, o que faz tem também uma manipulação hormonal, né? Assim, tem um livro excelente que chama Abortos Ocultos e a Mentalidade Sim, sim. Contraceptiva, do Ana Carol de pessoal do. Rosa. Isso. Isso. E lá eles colocam um estudo muito bacana, assim, né? Muito interessante, que as mulheres que consomem anticoncepcional há muito tempo, elas acabam procurando homens efeminados, Menos masculinos. Exato. né? E eu Uhum. acho que essas mulheres, elas descontam essa, assim, porque tudo bem, tá tendo uma bomba de hormônio ali através do anticoncepcional, mas o instinto, a natureza chama, né? Então ela vai procurar nesses livros aquilo que ela não vive na realidade. Às vezes o namorado dela é um feminista, Sim, né? sim, isso. Mas aí ela tá procurando ali nesses livros, né? Aquilo que a natureza chama, né? Não estou falando que a mulher que a natureza está falando para ela procurar um CEO bilionário com passado obscuro, não. É um provedor, né? É um provedor, um cara que pode prover a sua família, que fisicamente presente características ali que vai conseguir defender, né? A sua Sim. família, a sua prole e tal. Então eu meio que vejo muito isso, assim, né?
Então, assim, é muito fácil dessas mulheres se iludirem nesse tipo de relação, né? E aí isso acaba caindo no real, assim como, né, a gente falou dos vídeos pornográficos, que, né, as pessoas que são viciadas em pornografia, elas vão enxergar todo mundo como objeto, um objeto sexual, um corpo apenas, né? Sim, sim. Essas mulheres, elas vão se frustrar muito quando elas descobrirem que não tem um vampiro nem um mafioso Exato, resgatando elas, né? exato. Tem até um poema aí, assim, não é que seja uma grande obra literária, né? Foi um texto rimado, digamos assim, que foi escrito por alguma mulher. Aí, não sei se foi na época do Orkut, mas sabe, as redes sociais que dizia, era algo relacionado ao homem perfeito, relacionado ao homem perfeito. Aí dizia, o homem perfeito, ele é forte, viril, sei lá o que, aí fazia a descrição física, né? Do homem. Aí falava da voz dele, dos braços, do peito, os músculos, sei lá o quê, que ele gostava de crianças, ele se relacionava bem com né, tinha o seu círculo de amizades, mas dava muita atenção à namorada e falava não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só que aí no final dizia mais ou menos o seguinte: se o homem perfeito existe, o filho da mãe é gay. Essa era o último verso, né, desse poema, ou seja, no sentido que sempre vai ter, né, assim, não existe a pessoa perfeita, então sempre vai ter defeitos, assim, são seres humanos, né? Sim, é verdade. Bom, hoje deu pra gente falar bastante, né, Gabriel? Aí falamos um pouco mais sobre a castidade, os efeitos da pornografia atualmente em diversas plataformas. Algo mais que você queira compartilhar conosco hoje? Bem, é um tema que sempre traz muitas ramificações, né? Tem muita coisa que pode ser falado e até ser um comentário sobre esses estudos, né, de que as mulheres que tomam muitos anticoncepcionais têm essa preferência por homens de rosto afeminado, coisas do tipo, mas acho que podemos deixar para uma outra oportunidade, porque Vamos, aí eu acabo emendando com outras coisas também já da próxima vez. Então ficamos agendados, né, acertados de fazer uma outra live, um outro programa desses aqui sobre esse mesmo tema, continuando exato. essa discussão aqui. O pessoal aqui adora as nossas séries, né, Gabriel? Tá Isso. sempre aí com a gente. Então, pessoal que perdeu aí os outros programas com a Confraria, tem lá na Confraria Dom Vital no canal do YouTube, tá bom? Lembrando, pessoal, que quinta-feira que vem nós não vamos ter. A gente ainda vai divulgar a programação certinha do Trido, né? Da Semana Santa, do Trido Santo. Mas quinta-feira que vem, a partir das 18 horas, nós vamos ter uma programação especial, né? Então vamos ter não teremos programa nem na quinta, nem na sexta, e voltaremos com a nossa programação, né? Normal mesmo, no domingo, a partir do meio-dia. Então, quinta-feira que vem, a partir das 6 horas da noite, vai começar aqui na rádio o Relógio da Paixão. Então, de hora em hora, nós vamos meditar a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo até a sexta, às 17 horas. À noite, nós teremos um Cine Maria especial, onde vamos assistir a Paixão de Cristo. Sábado de manhã, já estou adiantando spoiler de programação. Sábado de manhã teremos então uma meditação. Não sei ainda se vai ser ao vivo ou gravado, mas fique por dentro aqui. Nós vamos meditar no sábado de manhã com Nossa Senhora, 7 dores de Nossa Senhora, tá bom? E então não perca, fica ligado aí. Então, o programa da Confraria Dom Vital só volta na outra quinta, viu? Depois do domingo da ressurreição. Gabriel, mais uma vez, muito obrigada. Eu gosto muito quando você vem aqui, sempre enriquece a nossa rádio com seu conhecimento que é vasto. Mais uma vez, super obrigada por ter vindo aqui. E
pode deixar se quiser falar alguma coisa, passar um recado. Pronto. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, é sempre um prazer falar nesse projeto que é tão importante, né? Tão importante para a santificação, nossa santificação dos ouvintes, a salvação de tantas almas. Então, é algo que realmente, do qual eu realmente gosto muito de participar. Então, só relembrando aqui da importância de termos uma vida de oração, né, buscarmos a virtude, e para aqueles que têm uma dificuldade em manter a castidade, né, ter esta virtude, o Catecismo Romano recomenda, entre outras coisas, né, o jejum. Então, veja só, é uma prática que nós católicos não temos mais tanto quanto os católicos ali da época do Santo Cura d'Ars, né? Não vemos mais casos como aqueles, mas o jejum acaba sendo uma grande arma contra as tentações. Isso foi o próprio Santo Cura d'Ars que falou, tá? Então eu me lembrei dele justamente por conta disso daí, que ele dizia que ele falava daquelas as penitências que ele fazia, como as flagelações e tudo, disse que aquilo ali tinha uma função, mas nada conseguia afastar mais o demônio do que as privações que você fazia, ou seja, o jejum, ou aquele dia que você estava com muito sono, sentia uma vontade de tirar um cochilo, mas disse, eu vou continuar acordado, eu não vou cochilar agora. Então, essas pequenas privações aí que você fazia acabavam sendo mais eficazes, segundo o Santo Cura d'Ars, para espantar as tentações. Então, fica aí esta minha dica, este é o meu recado. Exatamente. Lembremos de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, que se permitiu ser tentado externamente, né, para nos mostrar que a gente vence as tentações com oração e mortificação. Queria só no final aqui ler um trechinho de uma fala do Padre Paulo Ricardo, que ele fala o seguinte, ó, muitas vezes eu digo para as pessoas no confessionário o seguinte, você está aqui, você está arrependido, mas aquelas pessoas que você viu na pornografia, elas não estão na confissão, não estão arrependidas. Elas têm a alma em perigo, têm sua própria vida em perigo, reze por elas. Quem sabe Deus não permitiu que você, bom católico, caísse nessa miséria para que elas ganhassem um intercessor. Porque de cada mal, Deus tira um bem maior. E o bem maior é a sua intercessão aqui, é o seu amor. Você usou aquelas pessoas. Passe agora a amá-las, passe a rezar por elas, passe a pedir a conversão dessas pessoas. Então, é isso, né? Eu acho que não existe presente maior que você dá para uma pessoa do que uma oração, né? É isso, mais uma vez, obrigada, Gabriel, obrigada, Gabriel, obrigada a todo mundo que acompanha a gente, tanto pela rádio quanto aqui pela Twitch. Teremos o Santo Terço, então, às 8 horas e depois Catena Áurea. E se você gosta do nosso trabalho, pessoal, nós estamos precisando de ajuda para permanecer no ar. Então, entra lá em apoiocoletivo.com/mariaerádio e nos ajude. Você também pode fazer a sua doação pelo Pix. É só entrar em tipa.ai/mariaerádio. Nós vamos ficando por aqui. Continue acompanhando a programação da Maria Rádio. E viva Cristo Rei! Viva!